E será que Corra continua tão bom como ele era em 2017 ou será que o filme envelheceu um pouco mal? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Corra. E em 2017 chegava nos cinemas o filme Corra, ou Get Out. Filme que tinha a estreia do diretor nos cinemas, Jordan Peele, um dos grandes diretores que surgiu nos últimos anos, pelo menos o diretor que mais chama atenção pela sua inventividade e também por ser um diretor que tenta trazer algo novo em vários aspectos, respeitando sempre o que o gênero já fez. Eu falo que é sua estreia no cinema porque antes dele fazer o Corra, ele já tinha participado de sketches de humor no Comedy Central, lá nos Estados Unidos, que se chamavam Kill and Peele, onde ele, além de roteirizar e dirigir, ele também atuava. Ele era o Peele, afinal o nome dele é Jordan Peele. Mas a comédia é um gênero completamente diferente do terror. Mas é muito bom ver como, até nesse ponto, ele consegue trazer elementos da comédia para dentro do terror. Como ele consegue trazer a forma de escrever o roteiro de terror, colocando muito bem as piadas, as referências, através de crítica. Porque o terror, assim como a comédia, são gêneros que trabalham muito com uma crítica por trás dele. Por trás do vilão, por trás da história, por trás dos personagens que estão na frente da tela. No caso de Corra, ele trabalha muito a ideia do racismo. O racismo é muito presente no filme para poder contar a narrativa, contar a história de formas diferentes. Tanto que eu acredito que isso foi até uma forma errada que as pessoas venderam o filme na época e que também atrapalhou muito a experiência das pessoas. Na época que eu assisti o Corra, lá em 2017, o meu pensamento era: eu quero muito ver esse filme porque as pessoas já estão falando muito sobre ele. Mas a venda que eles faziam esse é um filme de terror sobre racismo. E depois, anos depois, quando alguém que ainda não viu Corra fala de você do filme, ele fala: ah, esse é aquele filme que fala sobre racismo. Eu acho que ele pegou um pouco dessa visão que as pessoas têm muito superficial do filme, que acaba até afastando algumas pessoas achando que ele é um filme que só quer passar uma mensagem, que ele é um filme que vai ficar caindo no mesmo tema, mas não é nada disso. A primeira camada, se você vê só o superficial do filme, você vai ver que realmente ele é um filme de terror que trabalha sim a temática de racismo, mas se você, a temática, a mensagem do racismo, como isso afeta na sociedade, como ela ainda é muito presente na sociedade hoje em dia. Mas se você for para a terceira camada, para a quarta camada, você entrar de cabeça no que o roteiro, nas linhas que o roteiro quis contar para você e ver o que o Jordan Peele queria contar para você dentro do filme, você vai ver que o filme é muito mais do que isso. Ele faz críticas muito mais pesadas. Ele faz crítica ao racismo, sim, mas ele faz crítica ao racismo estrutural que a sociedade tem. Ele faz crítica de como pessoas, por exemplo, negras que namoram pessoas brancas sofrem até um preconceito de outras pessoas negras. Ele mostra como é difícil para uma pessoa negra se envolver dentro de uma sociedade onde só tem brancos e querem fingir que de uma forma forçada querem te colocar lá dentro. Você pode ver isso em várias cenas, dá para você dar vários exemplos. Desde a parte do racismo estrutural, onde ele mostra que o policial para ele na rua e perde a identidade mesmo que ele não estiver dirigindo, até em cenas onde toda aquela família onde só tem pessoas brancas tentam falar que eles não são preconceituosos simplesmente porque eles votam no Obama. Então, é muito interessante ver essa camada do filme, todo esse conceito de racismo e como Jordan Peele trabalha isso brilhantemente no roteiro, com um soco na cara de quem quer só ver um filme de terror e acha que terror não pode passar nada. Ele mostra como um filme de terror pode ir muito além disso. E além disso, você também tem uma outra lado do filme que também conversa com toda essa temática dele, que seria a parte onde entra mais a parte da confusão, a parte onde o filme faz você pensar, refletir sobre o que está acontecendo ali, tanto que o Jordan Peele ele dirige tão bem o filme que em alguns momentos você fica em dúvida se isso que está acontecendo no filme realmente está acontecendo ou não está acontecendo. É uma imaginação ou as coisas realmente estão acontecendo? Ele realmente foi hipnotizado no momento do filme?
Tudo isso é trabalhado muito bem na outra parte que o Jordan Peele é brilhante nesse filme, que é na parte técnica dele. Desde a parte da direção, onde ele não esconde em momento nenhum como ele vai dirigir as cenas de uma forma que não é aquele enquadramento perfeito, mas que às vezes vai gerar uma confusão, que é o que é para gerar. Ele consegue fazer com que gere aquele desconforto para você se sentir na pele do personagem do Daniel Kaluuya, e isso é muito bom. É muito bom ver como ele trabalha isso, principalmente depois de uma parte do filme onde a direção usa closes muito fechados para poder dar destaque nos olhos, nas expressões dos personagens. Inclusive, uma das cenas mais marcantes e mais fortes do filme para mim é quando você vê a expressão dele completamente, o rosto completamente parado e só os olhos se movimentando, caindo lágrimas, mesmo ele não tendo expressão nenhuma, parecendo que ele está preso naquela situação. Cenas muito bem feitas, muito bem filmadas, que arrepia só de lembrar de tão bem feito que ela é. Essa cena e as cenas quando o personagem dele se imagina dentro da onde ele está da hipnose, não tendo uma reação, não tendo o que fazer. Isso tudo que eu tô falando conversa perfeitamente com a proposta de terror que o filme tem, que seria esse terror psicológico, e ao mesmo tempo conversa totalmente com a mensagem que o filme tem. Porque essa cena, ela cria essa angústia, ele cria esse terror que funciona perfeitamente pro filme e funciona com a mensagem de racismo que também quer passar, nesse ponto de ele não tem voz, ele tenta falar, mas quem tá em volta dele não ouve. Então tudo isso funciona muito bem. Outra coisa que te gera essa angústia, essa preocupação, te deixa alerta o filme inteiro, seria envolvendo como eles trabalham um pouco da saturação das cores no filme. Você pode reparar que as cores do filme, de modo geral, elas são as cores mais neutras, as cores mais normais, elas não são tão destacadas no filme, mas as cores brancas ficam muito mais brancas e as cores que são mais escuras ficam muito mais escuras. Isso foi proposital. Essa escolha de fotografia, essa escolha através das cores, faz com que realmente tudo fique mais evidente, tudo salte mais na sua cara. É tudo isso, é tudo isso o Jordan Peele construindo muito bem o seu filme para fazer com que você sinta essa angústia, sinta que quando o personagem do Daniel Kaluuya está no meio de todos aqueles personagens, ele não se sente à vontade. Além disso, o filme também consegue te entregar um filme que ele não é longo e ele passa voando, você fica preso. Ele é aquele filme que ele é tão bom que ele te dá a vontade de reassistir o filme, e eu reassistindo ele hoje, sinto que ele consegue fazer com que a segunda experiência seja melhor, porque faz com que você se prenda mais aos personagens e pegue muitas coisas que você não pegou antes, como, por exemplo, algumas coisas que eu até vou tentar não entrar para ser spoiler, mas envolvendo, por exemplo, a mãe e o pai da personagem principal. Então, isso mostra como ele é um filme bom. E não é só por isso. Outra coisa que tem que se destacar desse filme seria os atores. Porque tudo funciona muito bem. Na parte da direção, na parte do roteiro. Mas isso se compõe perfeitamente com os atores que estão em cena. Todos fazendo perfeitamente os seus respectivos papéis. E, apesar de todos estarem bem, eu queria destacar dois. Foi nesse filme que eu conheci, e eu acho que o mundo inteiro deu de cara com o Daniel Kaluuya. E que ator fantástico, que provou isso em outros filmes, como Pantera Negra e como, por exemplo, Judas e o Messias Negro, onde ele também está perfeito. E aqui ele compõe perfeitamente a mensagem que o Jordan Peele queria ter. Porque você vê que ele é um cara que é fácil você gostar, um cara que se você conversasse, você seria amigo dele, e ele consegue te entregar esse carisma do personagem, e ele ao mesmo tempo entrega a desconfiança, entrega o medo que ele tem de estar naquela situação. E de novo, essas cenas onde ele precisa ficar com o rosto congelado e só o olho se movimentando, mostra como ele é um grande ator na parte de expressão também. Que ator fantástico é Daniel Kaluuya. E merecia, inclusive, na minha opinião, na época que lançou o Corra, concorrer e ganhar mais prêmios do que ele ganhou. Porque o Corra chegou a ganhar o Oscar, merecido de melhor roteiro original, mas ele também merecia pelo menos mais premiações pelo papel dele. E uma atriz que eu não vejo muita gente falar quando falam desse filme, e pra mim é um grande destaque junto com o Daniel Kaluuya, é a Allison Williams, uma atriz que eu não conhecia também o trabalho dela antes de Corra, e a mudança de atuação dela ao longo do filme é algo fantástico e que me agrada muito. Outra atriz que talvez merecesse ganhar alguns prêmios, porque o papel dela aqui também é fantástico. Outra coisa que eu queria elogiar do filme seria a parte um pouco da comédia. Eu gosto da parte do amigo do
do Daniel Kaluuya, como ele trabalha a comédia bem feita, sem ser algo forçado. E eu acho que isso entra muito no que eu falei lá no começo, que o Jordan Peele consegue sim trabalhar muito bem a comédia. Muitos filmes têm esse problema com o alívio cômico que fica chato, que fica insuportável. Aqui ele consegue fazer com que a comédia entre bem e converse bem com a narrativa e dê esse respiro que o filme precisa. A única coisa que eu tenho um problema assim com o filme é no terceiro ato, infelizmente. Eu acho que o filme acaba bem, acaba de uma forma satisfatória. O final alternativo que o Jordan Peele pensou em fazer, ainda bem que ele não fez, que eu acho que seria um final que não me agradaria muito, mas o final em si, a sequência final, a parte do terror, poderia ser um pouco melhor trabalhada. Como eu falei, tem elementos do terror que ele trabalha bem em alguns momentos do filme, mas na parte do terror, na parte que ele promete um terror um pouco maior, eu acho que aí é que viu o problema do filme. É aí que o filme também me perde um pouco. A primeira vez que eu assisti, eu lembro que eu senti falta do terror, porque as pessoas venderam o filme como um filme que teria muito terror, um terror que está mudando o gênero de terror. Eu esperei muito essa parte do filme e me decepcionei mais na época. Hoje, revendo, já sabendo disso, eu já acho que o filme consegue entregar tudo que ele precisa de uma forma muito boa, mas nessa parte do terror específico, eu acho que ele poderia ser melhor e deveria ter sido melhor sim, porque daria uma composição perfeita para um filme que é quase perfeito para mim. Concluindo, Corra pra mim é um filme espetacular e um dos melhores filmes de 2017. Se não é o melhor, é um dos mais marcantes, se não for o mais marcante. Que estreia na direção um dos grandes diretores dos últimos anos, Jordan Peele, que não entrega só um excelente roteiro, com uma mensagem forte, uma mensagem poderosa e que poderia e deveria ser mais discutida. Ainda mais com um cara que tenta trazer uma originalidade e tenta trazer principalmente discussão de uma forma diferente. Não cai só no que as pessoas já falaram. Tenta trazer a visão dele, a visão de mundo e a visão para todos os lados possíveis. Ele não poupa ninguém. Ao mesmo tempo, ele consegue trazer uma comédia que eu acho que pode não agradar todo mundo dentro do filme, mas é uma comédia que funciona quando aparece. Se não tivesse também, não faria falta, mas funciona quando aparece. E ele ainda tem um elenco fantástico em mão que ele trabalha muito bem. Como eu já falei, Allison Williams, Daniel Kaluuya, entre outras partes do elenco, que todos estão muito bem. Eu tenho um problema um pouco com a comédia do filme, apesar de eu não achar ela ruim. Eu acho que, não sei se ela era tão necessária, e eu tenho problema assim com o terror. Eu acho que precisava de um terror mais forte para esse filme ser aquele filme perfeito. Mas isso acaba me incomodando e tirando um pouco da nota que eu vou dar final. Mas não assim, é um filme fantástico que vale a pena ver, rever e ficar na memória de quase todo mundo, porque ele é um filme que vale sim seu tempo. E como eu falei, reassistir ele não faz com que ele fique pior, faz com que ele ganhe mais componentes para deixar ele melhor ainda. E por isso que eu fecho o filme Corra com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Corra? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.